em que tudo aquilo que é extraordinário, ao mesmo tempo metafísico, que está no mundo espiritual, ele tenta racionalizar aquilo de alguma certa forma. Nós não somos racionalistas, irmãos, mas nós também não somos o oposto disso, nós não somos fideístas. Fideísta é aquele crente que tudo ele joga nas costas do diabo. Ele perde o serviço porque ele é um mau funcionário, foi o diabo que fechou a porta. Ele ficou gripado porque tomou banho, tomou chuva, o diabo está furioso. É o fideísta, irmãos. Tudo aquilo que acontece na vida dele, ele acaba jogando nas costas do diabo e nas costas de Deus. Nós não somos nem fideístas e ao mesmo tempo não somos racionalistas. Nós cremos, irmãos, que fé e razão elas andam de lado a lado, de mãos dadas. Porém, por mais que nós cremos que fé e razão andam lado a lado, nós cremos, irmãos, que a nossa fé ela é supra-racional. Ela está acima da nossa razão. Quer um exemplo? Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, anda sobre as águas. Irmãos, Pedro era pescador. Pedro, vamos dizer assim, tinha uma empresa de pescaria. Imagine Jesus dizendo para o pescador: ande sobre as águas. Aquilo não era ilógico? Mas a fé é supra-racional. Ela está acima da nossa razão. Tem um teólogo por nome de Agostinho, está até ali no slide, ele diz assim, creio para compreender. Dentro da concepção de Agostinho, o maior teólogo do século número 3, ele afirmava que o único objetivo, a única forma que ele poderia chegar à completude do entender ou do raciocinar, era primariamente crendo na pessoa de Cristo e ao mesmo tempo nas obras do Espírito Santo. Sem sombra de dúvidas nenhuma, irmãos, a fé ela sempre será supra-racional. Outro teólogo, por nome de Tomás de Aquino, do século de número 13, da escolástica, aquele que é considerado o patrono da angelologia, ele chegava a afirmar, irmãos, que fé e razão estão entrelaçadas ao mesmo tempo, uma lado a lado a outra. John Stott, em um dos seus livros, ele chega a afirmar que ele falava assim, a capa do seu livro está escrito assim, creio, Senhor, dar-me uma fé que pense e uma razão que creia. Porque aqui dentro, irmãos, fé e razão, elas estão misturadas uma com a outra. Porém, por mais que estão misturadas uma com a outra, irmãos, a nossa fé ela sempre será supra-racional. Quer um exemplo, só para que você entenda? Imagine uma mãe e filho de 5 anos de idade, andando no centro de Campinas. Irmãos, a criança ela não quer entrar em todas as lojas, ela não quer fazer tudo. A mãe sempre pegando pela mão, não vai. Pega pela mão e puxa, pega pela mão e puxa, puxa daqui, puxa dali. Isso é fé e razão, irmãos. A nossa razão é como essa criança, sempre achando estar certo. A nossa razão sempre acredita estar correta, mas a nossa fé sempre pega a nossa razão pela mão e domina e fala, opa, peraí, não é por esse caminho. Então a nossa fé, irmãos, ela coloca a nossa racionalidade de joelhos, e não apenas coloca ela de joelhos, mas ao mesmo tempo a nossa fé, o apogeu dela é buscar por entendimento daquilo que crê. Então, irmãos, o verdadeiro cristão sempre será um cristão que buscará por evidências e ao mesmo tempo fatos racionais daquilo que ele crê. Agora, essa fé que você não busca por argumentos, você não busca porque você crê, você nem sequer sabe por que crê, irmãos, não é fé bíblica. A verdadeira fé bíblica, como diz Clodovis, um certo teólogo, ele afirma que a verdadeira fé nos levará ao apogeu do pensar e nada mais. Outros irão dizer não. O crente que muito pensa, o crente que muito lê, o crente que for para a faculdade, ele vai perder a fé, porque se a gente for raciocinar muito, a gente perde fé. Já dizia Galileu Galileia, pouca ciência nos levará ao ateísmo. Muita ciência nos levará à concepção de que, de fato, Deus não só existe, mas ao mesmo tempo o cristianismo, ele é verdadeiro. Amém até aqui, irmãos? Sim. Maravilha. Tendo dito isso, irmãos, deixando claro que fé e razão, elas estão interligadas uma à outra, porém a nossa fé é suprarracional. Pode passar para mim, por favor? É válido nós deixarmos claro quais são os meios que nós podemos conhecer ao nosso Deus. O foco nessa noite é a teontologia, o conhecimento de Deus. Nós temos diversas formas, irmãos, de conhecermos a Deus. Olha essa frase que C.S. Lewis ele escreve dizendo: quando se trata de conhecer a Deus, toda a iniciativa depende dele. Tá, irmãos? Então tudo aquilo que o homem conhece de Deus não é porque você foi lá, eu busquei, li. Não. Todo conhecimento que temos de Deus, irmãos, é um conhecimento que o próprio Deus deixa disponível aos homens. Se ele não quiser revelar, nada do que façamos nos permitirá encontrá-lo. Ou seja, irmãos, Deus é quem se revela aos homens. Deus é quem se mostra aos homens. Deus é quem se faz conhecido aos homens. E detalhe, John Wesley ele afirma que Deus tem 2 livros que ele fala e ao mesmo tempo se revela aos homens. O primeiro livro é esse daqui, Esse livro, sem sombra de dúvidas, é o livro que nos faz conhecer a Deus. E não só conhecer a Deus, mas ao mesmo tempo a grandeza do nosso Deus. Esse livro ele foi escrito num período de 1400 a 1600 anos.
por cerca de 40 homens que nasceram em períodos diferentes, em regiões diferentes, mas quando lemos a Bíblia de um lado ao outro, percebemos que existe apenas um único objetivo e uma única mensagem nela: conhecermos a Deus acima de todas as coisas e nada mais. A Bíblia, irmãos, sem sombra de dúvidas alguma, é a fonte primária do conhecimento de Deus. Agostinho, no seu livro Confissões, ele escreve dizendo: Senhor, feriste-me com tua palavra, então eu te amei. A única forma de um crente não só apenas conhecer, mas ter um relacionamento fecundo com Deus é por meio da sua palavra e nada mais. A Bíblia é a nossa fonte primária do conhecimento de Deus. É por isso, irmãos, que nós não aceitamos outros livros ou outras Bíblias que não sejam esses 66 livros que estão aqui. Aí talvez alguém possa se perguntar: mas João, por que a gente não aceita a Bíblia dos católicos? Se tiver algum católico aqui, irmãos, com todo respeito, tá? Mas por que nós não aceitamos a Bíblia dos católicos? É porque a Bíblia dos católicos primeiros, ela não passa pela base interpretativa e pelo crivo hermenêutico. Se nós pegarmos alguns livros, como por exemplo o livro de Macabeus, o próprio escritor de Macabeus, ele afirma que ele sequer se considerava digno de escrever aquele próprio livro e sequer acreditava que os seus textos de fato eram inspirados. Quando pegamos textos como por exemplo de Judite, no capítulo de número 4, o texto de Judite afirma que se você desse esmola, automaticamente você livraria a sua alma do tormento eterno. É praticamente você pagar pela sua própria salvação. Então esses textos, eles não conversam com os demais textos bíblicos. Devido a isso, nós não aceitamos como sendo textos canônicos. E sem contar que um dos primeiros concílios, o concílio de Jâmnia, que aconteceu por volta do ano 90 ao ano 120 depois de Cristo Jesus, foi um concílio onde deixou claro, os próprios judeus fizeram e repudiaram todos esses livros que hoje é muito bem aceito pelo catolicismo. Então, com esses dois argumentos e diversos outros argumentos que nós temos, nós não aceitamos os livros deles como sendo livros necessariamente inspirados por Deus. É por isso que esse livro que você tem em mãos, irmãos, quando você abre ele, é o melhor momento não só de você conhecer de fato quem o seu Deus é, mas principalmente de se relacionar com esse Deus. Segundo ponto, o segundo meio de conhecermos a Deus é por meio da natureza. Paulo, em Romanos capítulo número 1, versículo número 19, Paulo diz que o eterno poder de Deus, a sua natureza, divindade, é visto por meio de tudo aquilo que foi criado. Então o objetivo de Paulo é deixar claro que Deus não tem apenas um único livro que ele se revela aos homens. Deus tem um segundo livro que se revela aos homens, como diz John Wesley. E qual é esse segundo livro, João? A criação. Tudo aquilo que está na criação expressa de alguma certa forma a glória do nosso Senhor. Eu poderia dar aqui diversos exemplos de que a criação expressa a glória de Deus. O salmista, no Salmo de número 19, ele escreve dizendo que um dia faz proclamação ao outro dia, elogiando a grandeza da majestade que é no nosso Deus. Pare por um minuto e pense a complexidade que existe na nossa terra, na criação. Em uma mulher gerando uma criança, no período que minha esposa estava grávida, eu ficava abismado na complexidade que é o período gestacional de uma mulher. Tudo é muito complexo para olharmos para tudo isso e falarmos: não, isso tudo é obra do acaso. Pelo contrário, ao olharmos para a criação e ao mesmo tempo para a terra, chegamos à compreensão que existe um ser criador por trás de toda ela. Quer alguns exemplos? Primeiro, a Terra girando em torno do seu próprio eixo, cerca de 1.666 metros por minuto, aproximadamente 445 metros por segundo. Se essa mesma Terra parar um segundo sequer, todos nós ou seremos arremessados nessa mesma velocidade, ou ao mesmo tempo essa Terra ela explode. O oxigênio na Terra sendo 17, se subir ou me morre, se diminuir ou me morre. Tudo trabalhando de forma organizada. Camada de ozônio, Sol, Lua, tudo de forma organizada. Aí nós olhamos para tudo e falamos: não, isso tudo é obra do acaso. Irmãos, primeiro que o nada não pode criar algo que seja maior do que ele mesmo. Então olharmos para tudo isso e falarmos: não, tudo isso aqui veio à existência do nada. Pelo contrário, tudo isso teve um ponto de partida. E quem é esse ponto de partida? O nosso Deus, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o ponto de partida de todas as coisas. Então a natureza, ela de alguma certa forma expressa a glória e ao mesmo tempo a grandeza que é o nosso Deus. E por fim, a ressurreição, mas eu vou deixar em uma outra oportunidade, eu posso tratar nesse ponto. A ressurreição, irmãos, é um dos pontos primordial para evidenciarmos que de fato Deus não só existe, mas ao mesmo tempo está entre nós. Pode passar o slide para mim, por favor? Irmãos, observe esse slide. O ser de Deus não pode ser estudado de forma completa. Irmãos, Deus não é um pedaço de papel que nós colocamos aqui em cima do púlpito. Vamos estudar Deus, vai? Abre aí. Não tem essa possibilidade.
Irmãos, tudo aquilo que está revelado na Bíblia, eu ainda me desafio em dizer que é pouco comparado na grandiosidade e fato de quem Deus é. Mas Paulo diz que um dia nós o conheceremos da mesma forma em que somos conhecidos por Ele. Deus é um ser, irmãos, estritamente extraordinário. Tudo aquilo que você pensa da grandiosidade de Deus, Deus é maior. Tudo aquilo que você pensa da onipotência de Deus, Ele ainda é um pouco maior. Tudo aquilo que você pensa sobre o ser de Deus é um pouco maior. É por isso que um dos teólogos da escolástica do século XI, não me falha a memória, Anselmo, ele escreve essa frase que está grifada em amarelo. Ele diz assim, olha, Ele é o ser do qual não se pode pensar nada maior. Esse é o argumento mais difícil sobre a existência de Deus. Anselmo diz assim, olha, Deus é o ser do qual nada maior pode ser pensado. Logo, se Ele é o ser do qual nada maior pode ser pensado, Ele não deve existir apenas na intelectualidade, mas ao mesmo tempo Ele também deve existir na realidade. O conceito de Anselmo é que nós não podemos pensar em nada maior a não ser o ser de Deus. Tente pensar em algo que seja maior que Deus. Pense. Te dou até o final do culto para você pensar em um ser que seja maior do que Deus. Não tem como. Aí algum ateu que não só perde tempo fala assim, mas por que Deus pode criar uma pedra maior do que Ele mesmo? Pode. E por que não cria? Porque se Deus criar, automaticamente Ele vai contra a sua própria essência. Deus pode fazer todas as coisas? Nós responderemos sim. Então por que Ele não pode mentir? Porque mentir automaticamente irá contra a sua própria essência. Então o conceito de onipotência é um Deus que pode fazer todas as coisas, desde que todas essas coisas não estejam limitadas, ao mesmo tempo corrompa a sua própria essência, o seu próprio ser de Deus. Então a concepção de Anselmo é que nós não podemos estudar Deus em sua completude, porque Deus é o ser do qual nada maior pode ser pensado. Tudo aquilo em que pensamos que Ele é grande, Ele ainda é um pouco maior do que tudo isso. Paulo complementa isso em Romanos capítulo 11, versículo número 33 ao 36, onde Paulo deixa claro que o ser de Deus, irmãos, não é um ser que necessariamente cabe dentro da nossa caixinha racional. É por isso que quando entramos para dentro dessas portas, nós não podemos sempre falar, Deus só age assim, Deus só age assado, Deus só faz assim, Deus só faz assado. Irmãos, a igreja do século XXI ela está à procura de métodos. Mas como diz Edward Balde, Deus não está à procura de bons métodos, Deus está à procura de bons homens que sirvam em sua casa e nada mais. Tá bom? Então Deus não pode ser de fato estudado em sua completude por todos nós. Pode passar para mim, por favor? Deus é infinito, nossa mente finita. Não podemos compreendê-lo de forma plena. Porém, irmãos, a forma ou a cosmovisão molda a forma em que nós enxergamos Deus. Então talvez tem pessoas que estão aqui que enxergam Deus de uma forma, outros enxergam Deus de outra forma. Vocês irão perceber como isso é problemático até mesmo dentro do seio da igreja. Tá bom? É problemático demais. Então a nossa cosmovisão, irmãos, acaba moldando a forma em que nós olhamos e enxergamos Deus. Pode passar para mim, por favor? Vocês vão perceber aqui alguns exemplos, irmãos, que eu trouxe aqui, só para nós darmos aqui uma introdução sobre o ser de Deus e já continuarmos. O ser de Deus ele é visto por diversas formas diferentes em diversas religiões diferentes. Exemplo? Se nós pegarmos, por exemplo, o Testemunha de Jeová, que eu acho que bate na sua porta constantemente, a concepção do Testemunha de Jeová não é a concepção que nós abraçamos. E por que não é a concepção que nós abraçamos? Porque o Testemunha de Jeová ele afirma que Jesus é uma subcriação de Deus e que o Espírito Santo é uma força, uma subcriação do próprio Jesus. Então Deus Pai cria Deus Filho cria o Espírito Santo, ao ponto em que o Espírito Santo é apenas uma força. Essa doutrina ela foi fundamentada no século número 2 por um presbítero da igreja por nome de Ário e que foi refutada no concílio de Nicéia e ao mesmo tempo no concílio de Constantinopla no ano 321. Esse concílio não só repudiou essa ideia de Ário, mas ao mesmo tempo matou tanto Ário como ao mesmo tempo os outros 20 padres que seguiram essa concepção de que Jesus era uma subcriação de Deus, menor do que Deus, e que o Espírito Santo era menor que o próprio Jesus. Nós não cremos nisso. Para nós, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são Deus e ao mesmo tempo grande na mesma essência, ao mesmo tempo no mesmo senhorio. Os muçulmanos vão dizer, irmãos, dentro do Alcorão deles, que Jesus não passa de um dos 27 profetas. Não é Deus, não pode ser Deus, não morreu no alto de uma cruz. Quem morreu no lugar dele foi Judas Iscariotes e um dia ele voltará para mostrar que ele foi apenas um dos 27 profetas. Não é a interpretação que nós também seguimos. Os judeus vão afirmar que Jesus não passou de um jovem rebelde que após ser corrigido por um de seus mestres, acabou criando uma seita, sabe como é o nome? Chamada cristianismo. Então, para você que está aqui me ouvindo, talvez na sua concepção não, mas na concepção do judaísmo você faz parte sim de uma seita, que foi chamada de seita em Atos dos Apóstolos.
Dentro da concepção adventista, eles alegam que Jesus no Antigo Testamento ele traz a conotação de anjo, no Novo Testamento ele é Deus. Aí isso já pergunta, se ele é anjo ele não pode ser Deus, porque se ele é anjo ele foi criado, Deus não pode ser criado, porque se for criado automaticamente é criatura. Logo, se ele é anjo no Antigo Testamento e Deus no Novo Testamento, tem algum problema ou interpretativo ao mesmo tempo teológico no meio de tudo isso. E o budismo alega que Jesus é apenas um homem que teve a mente iluminada e saiu pelo mundo iluminando a mente de outras pessoas. Está percebendo? O problema gigantesco com que cada religião acaba enxergando não só Cristo, mas ao mesmo tempo a pessoa de Deus. Pode passar para mim, por favor? Irmãos, agora eu vou dando breve pinceladas, tá bom? Só para fecharmos aqui no tempo. Irmãos, o que é que nós cremos? Nós cremos no conceito de trindade, e eu já deixei aqui alguns textos falando sobre trindade, mas textos que são mais basilares no batismo de Cristo, onde Jesus está sendo emergido nas águas, o Espírito desce com forma corpórea, e o Pai diz dos céus, eis aí meu filho em quem eu tanto me aprazo. Nossa bênção apostólica, 1 Coríntios 13, o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador chamado Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo. Observe que são 3 pessoas, porém com uma única essência de Deus. Essa imagem exemplifica muito bem. O Filho não é o Pai não é o Espírito Santo não é o Filho. Porém, os 3 têm a mesma essência, que é a essência de Deus. Ah, João, então é aquele exemplo, né, que eu ouvi, casca, o ovo, né, casca, gema. Não tem nada a ver, irmãos. Ah, o trevo de não tem nada a ver. Qualquer definição sobre o conceito de trindade, irmãos, finita, não se enquadra ao conceito bíblico. Porque você tentar fazer isso vai ser como se você estivesse pegando algo que é infinito e que não cabe dentro da nossa racionalidade e tentar fazer com que isso se enquadre. Quer um exemplo? 1 mais 1 dá quantos, irmãos? Quantos, irmãos? 1 na trindade. 1 mais 1 dá quantos, irmãos? Quantos? 3. Dentro do conceito de trindade não, dá apenas 1, que é a essência de Deus. Entendeu? Então, por mais que tentamos trazer algum exemplo racional, ficaremos um tanto que perdidos acerca disso. Então, nós cremos no conceito de trindade, nós cremos na pessoalidade de cada um, e por fim, para entrarmos aqui no assunto, nós cremos, irmãos, no nosso Deus como sendo um Deus necessário e não um Deus contingente. Um ser necessário para a criação. Pode passar para mim, por favor? Algumas outras visões, irmãos. Nós temos aqui o secularismo, que tem se tornado praticamente um Deus nos nossos últimos dias. A maioria afirma que o secularismo já é praticamente uma nova religião que está surgindo, tá bom? Nós temos o deísmo. O deísmo é aquele cara que ele fala assim, não, Deus pode existir, mas ele existe, mas não está nem aí para a sua criação. Ele criou, fez tudo e foi para bem longe. E se esqueceu de nós. Um dos que se enquadram muito bem nesse deísmo é Immanuel Kant. Alguns falam que Kant era ateu, mas pelo contrário, Kant era deísta. Kant, de alguma certa forma, ele cria um ser superior, porém falava, olha, se criou, está bem longe de todos nós. O segundo ponto é o agnóstico. O agnóstico é aquele que fica em cima do muro. Ele fala, se Deus existe, tudo bem. Se não existe, não vai fazer diferença nenhuma para mim. O terceiro é o teísmo, que são todos nós que estamos aqui, que cremos na concepção de Deus. Por último, o ateísmo, a letra A traz consigo na linguagem grega a ideia de não. Então, não teísmo, não Deus. O ateu é aquele que não crê na existência de nenhum único Deus, mas que de alguma certa forma acaba se vinculando a alguma religião. Porque até o ateísmo eles têm uma religião que é o racionalismo sem sequer perceber. Essas são as visões, irmãos, acerca do ser e da grandiosidade do nosso Deus. Uns creem, outros não. Porém, pode passar para mim, por favor? Observe, irmãos, você calcula aqui vários séculos. Dentro de cada um desses séculos, irmãos, foi tido uma interpretação distinta acerca de Deus. Então, se nós pegarmos o século número 6 a.C. até o século I, é o período onde a filosofia está em alta. A filosofia ela nasce no século número 6, entre os gregos, e ela nasce com um único objetivo, saber de onde tudo se originalizou. Então, alguns filósofos chegaram à conclusão que tudo foi criado a partir do fogo. Outros falaram, não, foi criado a partir da água. Outros falaram, não, foi criado a partir da madeira, da terra. Cada um teve uma interpretação distinta de onde tudo isso havia se originalizado. A partir do século número 1 e 2, antes de Cristo Jesus e depois de Cristo Jesus, nós iremos perceber que uma das ideias que mais se propagaram foi a ideia de Aristóteles. E João vai falar de filosofia dentro de culto. Vocês irão perceber que um dos argumentos que são mais favoráveis à existência de Deus é o argumento aristotélico. Do século número 3, irmãos, não havia ateu. Vocês sabiam que no século número 3 não existia ateu? Século 3 e 4?
Porque todo aquele que se denominava ateu morria pelo império. Por quê? No século de número 3, Constantino ele coloca o cristianismo como sendo uma das religiões mais importantes, tá bom? Do século de número 3 do Império Romano. Porém, após a morte de Constantino, seu filho Teodósio I coloca o cristianismo como sendo a religião fundamental e todos aqueles que não professassem o cristianismo deveriam ser mortos. Olha que absurdo, irmãos. Imagine. Não quero ser cristão. Vai morrer. Então, ateu, irmãos, nesse período não existia. Foi a partir desse período que começou a se desenvolver muitas teses contra a própria existência de Deus. No período da escolástica, século XI, XII e XIII, foi o período onde mais se debateu acerca da existência de Deus por meio de um teólogo por nome de Anselmo. Anselmo desenvolveu diversos argumentos, é aquele que diz que não tem como pensar nada maior a não ser a pessoa de Deus, desenvolveu diversos argumentos acerca da pessoa do Senhor. Século de número 15 e XVI, Reforma Protestante. Porém, no século XVII, irmãos, ao século XVIII, surgiu aquilo que nós chamamos de iluminismo, ou seja, é o período do racionalismo. Então, eu só creio naquilo que eu enxergo, eu só creio naquilo que eu toco, eu só creio naquilo que eu vejo, eu só creio naquilo que os meus sentidos possam provar para mim que de fato aquilo é verdadeiro. Desse período, irmão, surge Max Weber, surge Karl Marx, surge Friedrich Nietzsche, surge Sartre, surge diversos filósofos, que eu vou colocar aqui algumas falas deles, vocês irão perceber os absurdos que algum deles tratava. E no século de número 19 surge aquilo que nós chamamos de liberalismo teológico, surge por meio de um alemão chamado Schleiermacher, e depois é um pouco melhor desenvolvido por outro teólogo da irmão, chamado Rudolf Bultmann. Irmãos, eles falaram que o inferno não era verdadeiro, falaram que demônio não existe, falaram que céu, ressurreição de Cristo não foi corporal. Eles destroem a nossa teologia, tá bom? E essa teologia, que hoje é chamada também de teologia liberal, ela está pouco a pouco destruindo algumas igrejas por aí, tá bom? Pode passar para mim, por favor? Entre esses filósofos, irmãos, um dos que mais se destacou foi Friedrich Nietzsche, tá bom? Nietzsche, irmãos, ele tem eu estou até terminando outro livro dele, A Genealogia da Moral. Para Nietzsche não havia uma moralidade absoluta. Quer um exemplo? Irmão, se eu jogar uma criança daqui de cima para baixo, de cabeça, um recém-nascido, eu estou errado? Sim ou não? Sim. Sim? Nietzsche nos falaria, não existe uma verdade absoluta, não existe uma moralidade absoluta, não existe um princípio moral absoluto. Tudo, de alguma certa forma, pode ser relativo e nós não podemos ficar presos a esses princípios morais absolutistas, tá bom? Então, é nesse período onde surge essa frase de Nietzsche, Deus está morto e nós o matamos. Alguns vão falar que Nietzsche não estava se opondo ao cristianismo, mas eu, irmãos, dentro da minha interpretação, acredito que sim. A concepção de Nietzsche é que, de fato, ele não cria em Deus, e para ele a concepção de Deus era uma concepção de um homem fraco e não de um homem forte. Com isso, Nietzsche começa a desenvolver aquilo que é chamado de Übermensch, ou seja, o super-homem. É um homem que está acima de princípios morais, é um homem que está acima de princípios éticos, é um homem que, se você falar, existe certo e errado? Não existe. Nós é quem criamos o certo e errado. Olha para a nossa sociedade no século XXI, é isso. Um outro pensador, por nome de Sartre, bebe de Friedrich Nietzsche, e ele desenvolve uma frase que diz assim, a sua essência define a sua existência. A sua essência define a sua existência. O que o Sartre queria dizer? Ele queria dizer mais ou menos assim, não importa se você nasceu no corpo de homem, mulher, não importa se você é negro, o que importa é aquilo que você acha que você é acerca de si mesmo. Olha para o século XXI, você verá isso. Pessoas que nasceram no corpo de homem, se posicionando como se fosse mulher, outros que nasceram no corpo de mulher, se posicionando como se fossem homem, e assim sucessivamente. Porque não existe uma verdade absoluta. Cada um pode fazer ao mesmo tempo acreditar na verdade em que o mesmo acredita. Pode passar para mim, por favor? Acho que pulou um, né? Ou não? Não, é isso mesmo. Pode pular isso aí, deixa aí mesmo com o Karl Marx. Irmãos, esse daqui foi um outro pensador que é muito bem aceito hoje em dia dentro das nossas igrejas, tá bom? E por que eu afirmo que é muito bem aceito dentro das nossas igrejas? Porque tem muito crente, irmãos, que acaba flertando com o marxismo. Tem muito crente que acaba flertando com o socialismo. Quando você vai ler os textos de Max Weber, ou Karl Marx, desculpa, você vai perceber que Karl Marx ele desenvolve diversos textos que relutam contra a religião e ao mesmo tempo contra o ser de Deus. Esse camarada ele nasceu dentro de um lar onde havia um pai que o ensinava acerca dos textos bíblicos. Mas olha o que ele diz, a religião é a solução da criatura oprimida. Vou dar aqui um exemplo. Eu moro dentro do Parque Osiel. Qual que era a visão de Karl Marx, irmãos? Se você for dentro do Osiel, você vai achar uma igreja a cada esquina.
Correto, pastor Fernando? Irmão, vai briga, é uma igreja, um bar, uma igreja, um bar, uma igreja, um bar, uma igreja. É a briga que tem dentro do Oziel. Se você for dentro do Cambuí, você vai achar um monte de igreja assim, irmãos? Por quê? A visão de Karl Marx é que o sofrimento leva a pessoa a criar dentro do seu próprio imaginário o conceito de um Deus imaginário. Então Deus não existe. O que faz nós crermos em Deus é porque estamos passando por um momento de sofrimento e ao mesmo tempo de angústias. Mas vamos fazer uma avaliação pelo mundo? Se nós fôssemos, por exemplo, em lugares como China, onde, se não me falha a memória, já está tomando até mesmo o lugar dos Estados Unidos em questão de economia. Irmãos, é um dos lugares mais desenvolvidos do mundo. Era para ser o berço do ateísmo. Mas se você for na China, uma das religiões que mais cresce é o cristianismo. Então, com isso, ao mesmo tempo, Europa, onde nós percebemos que dentro da Europa também a construção e a economia vai de polpas em polpas, porém o ateísmo está gritante. Então a felicidade não é o berço do ateísmo. E da mesma forma a tristeza e o sofrimento não é o berço do cristianismo. A concepção que ele continua dizendo é assim, ó, o coração de um mundo sem coração. É o espírito de uma situação carente de espírito. É o ópio do povo, ou seja, é o anestésico daquele que está passando por um momento de sofrimento. A religião, Deus, nada mais é do que um anestésico para aquele que está pobre, tudo dando errado, tudo em dificuldade, tudo indo de mal a pior. Esse vai ser o ópio dessa pessoa, ou seja, vai ser o anestésico dela. Essa é a construção de Karl Marx. Porém, nós, com base em textos bíblicos, ao mesmo tempo com base na própria sociologia, percebemos que não é o sofrimento necessariamente a causa da crença no nosso Deus. Pode passar para mim, por favor? Feuerbach, esse filósofo, ele desenvolve uma outra ideia. Olha o que ele diz, ó. Deuses são seres que só existem para e através dos homens. Por isso não velam um homem quando esse dorme. Qual que era a concepção dele? Deus ele só existe porque o homem pensa no ser de Deus. Logo, se o homem não tem a capacidade de pensar no ser de Deus, automaticamente esse ser ele deixa de existir. Então, enquanto nós estamos dormindo, irmãos, nosso Deus ele desaparece. O nosso Deus ele só aparece quando nós estamos acordados. Porque segundo a interpretação desse filósofo, Deus nada mais é do que um reflexo do homem. Ou seja, o homem ele olha para cima e cria para si um Deus baseado na sua imagem e na sua semelhança e nada mais. Isso é complicadíssimo demais, porque isso está entrando pouco a pouco para dentro das nossas igrejas. É aquele irmãozinho que briga com o outro e fala, olha, Deus vai matar o fulano. Mas por que Deus vai matar? Porque Deus vai me justificar. Irmãos, isso pouco a pouco entra sorrateiramente para dentro das nossas próprias igrejas, criando um Deus baseado na nossa imagem, na nossa semelhança, e Deus nem aí para a discussão de vocês dois, só querendo que vocês dois se unam e voltem a viver novamente em comunhão. Então a concepção que ele desenvolve é uma concepção de um Deus que é criado baseado na imagem do próprio homem. Pode passar para mim, por favor? Olha o que ele diz, ó, que o religioso, ao olhar para cima, só enxerga um reflexo de si mesmo. Então, quando nós olhamos para o céu e criamos esse Deus, é como nós estivéssemos inventando para nós um Deus baseado na nossa imagem e ao mesmo tempo na nossa semelhança. Pode passar? Então, irmãos, nós temos diversos pensadores. Nós temos Nietzsche, Sartre, Marx, Feuerbach e diversos outros que desenvolvem uma filosofia ateísta contra o cristianismo e ao mesmo tempo contra os nossos argumentos. Pode passar para mim? Porém, no que a nossa fé, irmãos, ela se embasa? A nossa fé, ela se embasa, irmãos, principalmente em argumentos lógicos, tá bom? Lógicos e também em argumentos bíblicos e filosóficos. Gênesis capítulo número 1, versículo 1, deixa-nos claro, irmãos, que a existência de Deus não é um ponto a ser debatido. Por que não é um ponto a ser debatido? Porque é um ponto que todos nós já sabemos que Deus, de fato, não só existe, mas ao mesmo tempo é. Um dos argumentos mais usados por nós cristãos é o argumento ali, acho que foi Sócrates, mas é Aristóteles, tá bom? Aristóteles desenvolve um dos argumentos mais coerentes acerca da existência, e não só da existência, mas por fim, da finalidade do nosso Deus. Pode passar? Irmãos, ó, primeiro, Deus é um ser necessário. É o primeiro ponto que nós devemos embasar. Deus é um ser necessário. Para dar início à matéria, irmãos, é necessário algo que esteja fora da matéria. Para dar início à matéria é necessário de algo que seja imaterial. Quem é esse ser? Deus, um ser espiritual. Para dar início ao tempo é necessário de algo que esteja fora do tempo. Deus, que é eterno. Para dar início ao espaço é necessário de alguém que não se limite a espaço. Quem? Deus. Então a nossa concepção, irmãos, ela se fundamenta de forma clara e objetiva, necessariamente acerca desses
pontos. Pode passar? Um dos teólogos que mais desenvolveu essa ideia, que o nosso pastor Fernando gosta muito dele, João Calvino, ele costumava argumentar aquilo que nós costumamos chamar de sensu divinitatis. Memorize isso, sensu divinitatis. O que é o sensu divinitatis? Para Calvino, irmão, você não precisa ir para uma escola para saber que Deus de fato existe. Você já cresce, já nasce com esse senso impregnado dentro de você. Você já nasce crendo nisso. É por isso que nós afirmamos, irmãos, que ninguém nasce ateu. Aqueles que viram ateu se tornam, mas ninguém nasce ateu. Essa concepção, irmãos, é uma concepção que dentro de cada homem, como diz Calvino nas Institutas da religião, diz assim, há dentro do ser humano, por natureza, uma semente de religião. Ao olharmos para todas as culturas, sociedades, percebemos, irmãos, que toda cultura e toda sociedade não se nasce culturas ateias, não se tem sociedades ateias, todas elas têm um senso, aquilo que Calvino diria, sensu divinitatis dentro delas. Outro teólogo que corrobora com isso é Rhodes, na sua teologia sistemática. Ele afirma que esse senso do ser de Deus, irmãos, é o que já nasce conosco, é inato em nós. João, mas nós temos algum texto bíblico que afirme isso? Temos. Gênesis 2, versículo número 7. Deus sopra no homem o seu espírito. Esse sopro de Deus no homem, irmãos, Deus estava internalizando dentro do homem, como diz o pastor Jonas Madureira, no seu livro Inteligência Humilhada, fome por ele, Deus. É como se Deus estivesse colocando dentro do homem fome por ele mesmo, Deus. Tomás de Aquino, que é um outro teólogo do século número 13, ele afirma que quando Deus sopra no homem, é como se o homem fosse uma flecha que Deus ele lança em sua própria direção. Porque o homem nasceu, vive, existe e morrerá para a glória de Deus e nada mais. João, temos outros textos bíblicos? Temos. Eclesiastes 13, versículo número 11, Salomão escrevendo, ele escreve dizendo, irmãos, que Deus implantou dentro do homem a eternidade. É por isso que você vê tantos homens jovens em busca de algo, tentando preencher sua alma, mas não encontram. Porque, como dizia o falecido Billy Graham, esse buraco só pode ser preenchido por algo e por alguém, chamado Deus e nada mais. Então, esses homens que buscam tentar preencher esse senso de divinidade de alguma outra forma, não conseguem encontrar. Pode passar para mim, por favor? Passa mais. Acho que ali não foi. Não deve ter aberto ali. Mas eu tenho mais 2 minutos, irmãos. Eu vou só tratar aqui. Pode deixar nessa daí mesmo, tá bom? Irmãos, algumas provas também acerca da existência de Deus. Primeiro, é o argumento da lei moral, tá bom? Que é tanto desenvolvida por C.S. Lewis como ao mesmo tempo por Immanuel Kant. Vou dar só um exemplo, irmãos. Na China, na Europa, no Brasil, na África, todos os homens têm princípios morais e éticos. Como assim, João? Todos os homens, irmãos, aparentam que eles têm algo dentro de sua consciência que fica lhes alertando quando você vai fazer alguma coisa de errado. Você sabe que quando você vai fazer algo, parece que tem alguma coisa ali te alertando. Isso é aquilo que C.S. Lewis chamaria de tal, ou seja, dessa lei moral impregnada sobre todos os homens. Paulo também fala sobre isso em Romanos, capítulo número 2. C.S. Lewis, irmãos, ele argumenta que essa lei moral, da mesma forma que a gravidade está sobre os corpos, sobre o planeta, sobre todos nós. Exemplo, pulei, a gravidade me jogou para baixo. Pulei, a gravidade me jogou para baixo. Ele disse que da mesma forma que essa gravidade está sobre todos os homens, da mesma forma, essa lei moral está impregnada sobre todos os homens. Então, se você for na casa e perguntar, pode bater em mãe? Não, não pode. Por quê? Quem te ensinou? Se você for entre os índios, pode ter até alguns índios que, esses dias, teve até uma reportagem de que quando nasciam 2 gêmeos, enterrava um e deixava o outro vivo. Aí perguntou para a mãe, mas o que você acha disso? Ela falou, olha, eu sigo porque é tradição, mas eu acredito que seja errado. Ou seja, uma lei moral impregnada dentro da mente daquela mulher que lhe dizia que aquilo de alguma certa forma era errado. Essa lei moral, irmãos, ela está impregnada em todos os homens. João, e quem é que colocou isso sobre todos os homens? O ateu diria que foi processo evolutivo. Nós afirmamos, irmãos, que esse princípio, essa lei moral, é o próprio Deus que impregnou ou inculcou isso em nossa mente, ao ponto em que todos os homens estão debaixo dessa mesma lei moral. Essa lei moral, irmãos, ela é proveniente de um governante maior. E quem é esse governante maior? O nosso próprio Deus. Pode passar para mim, por favor? Outro argumento, irmãos, sobre a essência de Deus. Já termino, tá bom, pastor? Só mais alguns minutinhos. Outro argumento, irmãos, é aquilo que eles chamam de teodiceia, ou seja, o problema do mal. Alguns afirmam, irmãos, que o mal nada mais é do que uma prova
evidenciar necessariamente sobre Deus não existir. E da onde é que surge isso? Tornou-se famoso por meio de um filósofo por nome de Epicuro. Epicuro costumava dizer assim, olha, se Deus existe e é todo bondoso, por que o mal existe? Se Deus existe e é todo poderoso, por que o mal existe? Por que ele permite o mal? Essa era a concepção que foi abraçada por muitos filósofos por muito tempo, afirmando que se o mal existe, irmãos, automaticamente Deus não pode existir. Mas esse, irmãos, é mais do que um argumento falacioso, tá bom? O mal, irmãos, nada mais é do que a ausência de algo, segundo o teólogo Agostinho. Como assim, João, a ausência de algo? O mal, irmãos, ele sempre se dá na ausência de Deus no coração do homem. Então, como é que o mal surge? Na ausência de Deus no coração do diabo. Como é que o mal surge? Na ausência de Deus no coração dos homens e assim sucessivamente. O mal não pode ser criado por Deus, porque Deus é totalmente bom. Logo, se é totalmente bom, não pode ser criador do mal. O mal nada mais é do que resultado de atitudes livres dos seres humanos. Então, tudo aquilo que os homens fizeram foi com base em atitudes livres que os mesmos tiveram. Você pode passar para mim, por favor? Argumentos. Só é possível saber que o mal, só é possível saber que é mal quando já idealizamos o que é bom. Esse é o argumento de C.S. Lewis. Ele diz, mas peraí, como é que eu sei que algo é mal? Se não, primariamente, eu já não tenho a concepção de algo que é bom dentro de mim. Se eu der, irmãos, para você um pedacinho de alguma coisa, falar, olha, come isso daqui, falar qual o gosto que tem, vai falar, é doce. Aí eu pergunto, mas como você sabe que isso é doce? Porque você já tem na sua consciência a base de algo que é salgado. Se eu te perguntar, olha, essa linha aqui que eu estou fazendo, ela é reta ou torta? Você vai falar, é torta. Mas com qual base você avalia que essa reta é torta? Com base de algo que já está idealizado dentro de você que seja reto. Logo, o C.S. Lewis começou a se perguntar, peraí, com qual base nós chegamos à conclusão que existe sofrimento, que existe o mal, senão de que também exista um bem maior, um ser supremo maior, chamado Deus e ao mesmo tempo Jesus? Pode passar para mim, por favor? E aqui, irmãos, termino aqui, tá bom? Esses dois últimos slides, só para nós concluirmos aqui. A filosofia ela nasce no século número 6, como eu falei para os irmãos, tá? E é impossível permanecermos em uma causa infinita. Como assim, João? Ó, preste atenção aqui. O João foi criado, nasceu de Luzia. Luzia nasceu de Benedito. Benedito nasceu de Raimunda. Raimunda nasceu de Fulano. Fulana nasceu de Beltrano. Irmãos, é impossível nós permanecermos nessa causa infinita. Está vendo ali aquele loop? Sem fim e sem começo? Ele só fica... É impossível permanecermos nessa causa infinita. Fulano gerou Ciclano, Ciclano gerou Beltrano, Beltrano gerou... É impossível permanecermos nessa causa infinita. É necessário um ponto de partida para todas as coisas, inclusive para a criação do próprio homem ao mesmo tempo da terra. Porque vão ter alguns que vão falar, não, mas a terra é eterna. É impossível. Porque logo, se a terra é eterna, irmãos, ela não teve uma causa primária. Ela tem que ter uma causa primária. Exemplo, se vocês verem essa Bíblia jogada na rua, vocês vão falar que alguém criou essa Bíblia? Sim. Se vocês verem esse notebook jogado na rua, vocês vão falar que alguém criou esse notebook? Sim. Tudo aquilo, irmãos, que foi criado precisa-se de um criador ou de uma causa primária antes de tudo. Aristóteles, no século número 3, ele começou a se indagar. Qual que é a causa primária? Qual que é a causa primária de tudo? Quem criou o céu, a terra? Quem criou tudo isso? Olha o que ele escreve. Existe algo que sempre se move continuamente. E isso é evidente não só para o raciocínio, mas também como um fato. É dado que o que se move é movido, deve haver consequentemente algo que mova sem ser movido e que seja substância eterna. O que Aristóteles estava dizendo? Estava dizendo, olha, tudo aquilo que nós vemos, irmãos, é movido, mas é necessário de um ser que não necessariamente tem uma causa primária para ser movido. Quem é esse ser na concepção de Aristóteles? Deus. Agora pare por um minuto e pense. Aristóteles e os filósofos no século número 3, brigando, se perguntando qual que é a causa primária de tudo, onde tudo se organizou, qual que é a causa primária, qual que é o bem maior, todos eles se perguntando nisso. Mas vocês sabiam que Deus já havia respondido isso a um homem na Bíblia, a um profeta na Bíblia, há muito tempo atrás? Passa o slide para mim, por favor. Observe esse texto, irmãos. Aristóteles e os filósofos estavam batendo cabeça, perguntando qual que é a causa primária de tudo, de onde tudo se originalizou.
Qual que é o ponto? É impossível nós permanecermos nesse loop infinito. Nós temos que ter um ponto de partida, nós temos que ter uma causa primária. Aí olha o que Deus diz a Moisés, quando Moisés chega e fala assim, eu vou ao povo. E quando o povo me perguntar quem tu és, quem é que eu digo, irmão? Isso aqui está 750 anos antes da filosofia de Aristóteles, antes de Platão, antes de qualquer um deles. Olha o que Deus diz. Moisés, diga ao povo que eu sou o que sou. Essa expressão eu sou o que sou, irmãos, expressa alguém que é autossuficiente em si mesmo, autoexistente em si mesmo. Aristóteles, em seus estudos, ele chegou à conclusão que devia existir um ser que é autossuficiente em si mesmo, autoexistente em si mesmo, que não tem uma causa primária para existir, mas ele é a causa primária para que tudo exista por meio dele. Esse ser tem que ser eterno e todo-poderoso. Quem é esse ser, irmãos? O eu sou o que sou. Deus olha para Moisés, 700 anos antes de Moisés, eu sou o que sou. Sou autossuficiente em mim mesmo, sou autoexistente em mim mesmo, sou todo-poderoso, não tenho causa anterior a mim, eu sou a causa para que tudo exista por meio de mim. Então aquilo que os filósofos debateram e bateram cabeça no século III, um leigo, um homem, já tinha tido essa resposta. Deus afirmando e deixando claro que Ele não só era autossuficiente em si mesmo, mas ao mesmo tempo Ele era o ser todo-poderoso de todas as coisas. E aqui eu encerro, irmãos, não vai dar tempo, mas só voltando aqui, no argumento que Tomás de Aquino desenvolve, ele desenvolve aqui um texto chamado de 5 vias, ele fala em uma que é um motor imóvel. Como assim? É um ser que não precisa de uma causa. Ou seja, nós precisamos de uma causa para nascer. Eu preciso da minha mãe e do meu pai. Você precisa da sua mãe e do seu pai. Tudo aquilo que é criado precisa de uma causa. Deus não precisa de causa nenhuma. Ele é a causa de todas as coisas, para que tudo exista por meio dele. Segundo, Deus é um ser necessário. Irmão, se você não tivesse nascido, a igreja continuaria sendo igreja. Pastor Fernando, se eu não tivesse nascido, teria outro pastor aqui. Se eu não tivesse nascido, teria outro pregador aqui. Se você não tivesse nascido, não faria diferença no mundo. Não faria, irmãos. Agora, se Deus não existisse, faria diferença. Logo, Deus não é apenas um ser contingente, Deus é um ser necessário na sua existência. E terceiro, grau de perfeição. Irmãos, existem pessoas belas, sim ou não? Existem pessoas feias, sim ou não? Você disciplinar depois, né? Existem graus de beleza, irmãos, sim ou não? Logo, Tomás de Aquino chega à conclusão, peraí, se existe grau de beleza, deve existir a beleza suprema, a beleza maior, a beleza que se sobressai a qualquer princípio racional e ao mesmo tempo lógico. Aqui nos chega a seguinte conclusão: esse ser só pode ser o ser que está sentado no mais alto e sublime trono, e os anjos cantam dia e noite em volta dele, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então, irmãos, nossa fé e razão, ela não está separada, pelo contrário. O apogeu da nossa fé nos levará ao raciocinar e ao mesmo tempo ao pensar sobre o ser de Deus. Amém? Desculpem por ter passado aí alguns minutos, mas que Deus em Cristo vos abençoe. Qualquer dúvida, só me chamar, irmãos. Agora? Maravilha. Meus irmãos, os irmãos podem glorificar a Deus por tudo isso, irmãos. Que bênção. Meus irmãos, vamos lá. Deixa eu fazer aqui. Alguém tem alguma pergunta a fazer ao João Marcos? Bernardo, deixa. Quer perguntar alguma coisa, meu filho? Pergunta o quê? Glória a Deus. Glória a Deus, tá bom. Não, irmãos, alguém tem alguma pergunta a fazer aqui ao professor? Que ele vai responder em cima do tema que nós aprendemos hoje. Alguém tem? Jonathan, quer falar alguma coisa? Tem certeza? Esclareceu? Pronto. Tem alguém que quer fazer uma pergunta? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas, dou-lhe três. Ficaram com vergonha, viu, João? Quer perguntar alguma coisa?